Tá dentro. Adriana ouvindo muito bem. Regilda, sim. Áudio e imagem ok, beleza. Pronto, começou lá no Facebook também. André, Roberto, Robson, Bia, da Flórida de novo. A Bia, esse eu guardo porque é de longe, né? Tá indo longe aqui. Marcos, beleza, lá no Facebook. Tô de frente aí com o Facebook. Pessoal no YouTube aqui, já tem Regilda, Tereza, Adriana. Todo mundo escutando bem, né? Beleza, vamos esperar aqueles 3 minutinhos que a gente espera de praxe. Depois de uma semana aí de Dia dos Namorados na quarta-feira, eu não ia aqui ficar empatando ninguém na quarta-feira, nenhum casal de namorados, tirando, né, alguém do principal, né, que é estar namorando. Mas estamos aqui, tá joia? Hoje nosso assunto é resiliência, né, essa palavrinha que tem muita gente falado aí nessa área de mindset, de desenvolvimento pessoal. E não só, né, nessa área, mas acho que hoje a gente tem vivido um momento no Brasil de total resiliência, né? A gente está se adaptando a tudo, né? Um monte de novidade que tem acontecido, uma transformação de sociedade, a gente tem visto muita coisa acontecer, é preciso a gente ter resiliência, né, para poder sobreviver e passar por essa fase, essa nova fase que a gente está entrando, né? Muito bem, galera, entrando mais ali, então tem a Bia, todo mundo escutando bem aí no Facebook, tá tudo ok? Estão escutando jóia, estão me vendo bem aqui? Beleza, hoje vocês estão me vendo de frente, né? Isso é muito bom, muito legal. Vamos lá. Resiliência, 4 minutos, 4 minutinhos já tá legal. Vamos ver se a gente espera mais uns 30 segundos aí pra galera ir chegando, que eu prometo que eu sempre vou começar às 8 horas em ponto. Me fale aí que eu tô hoje com o dia inteiro, eu tô com a internet oscilando aqui. Eu queria ver se vocês estão me vendo bem. O pessoal do YouTube tá me vendo bem, tá ouvindo bem, não estão cortando nada não, né? Qualquer coisa me avisa, tá bom? A Adriana que tá me dando suporte ali, me ajuda aí. Legal. Chegando aí mais alguém aí no Face, beleza? Tem uma turma boa lá no Face chegando. Maciel, seja bem-vindo, Maciel. Marcos, legal demais. Vamos lá, gente. Então, hoje o assunto é resiliência. Resiliência. E eu fiz um subtítulo da nossa live de hoje, que é dizendo aprender a cair para se reerguer. Ou seja, é uma visãozinha um pouco diferente da resiliência que a gente tem falado aí sempre. E dentro da resiliência, eu criei, dentro do nosso treinamento ISPT, a gente tem uma ação chamada Superar, onde a gente fala sobre resiliência, né? A gente define algumas coisas sobre resiliência. Elionai, seja bem-vindo, tudo de bom, meu querido, muito bem, muito bom te ver aqui também. Então, olha só, dentro do nosso treinamento, dentro da ferramenta, né, do método ISPT, a gente tem 4 ações. Identificar, superar, potencializar e transformar. E a gente fala de resiliência na ação superar. Eu trago aqui 3 definições para resiliência, uma pessoal, uma emocional e uma da física, da ciência, né? A física que fala sobre resiliência. Eu queria ler para vocês para que eu não fuja nenhuma palavrinha aqui do que a gente fala no nosso treinamento. A definição pessoal é a seguinte: é a capacidade do ser, resiliência, né? É a capacidade do ser humano de ultrapassar limites, tirando de dentro de si força para superar alto grau de dificuldade. Então essa primeira definição a gente já vê que resiliência tem a ver com adversidade, com momentos difíceis, com momentos de dificuldade. A definição emocional é a seguinte: é a capacidade que um indivíduo ou uma população apresenta após um momento de adversidade, conseguindo se adaptar ou evoluir positivamente frente à situação, sem perder sua essência ética e moral, seus valores. Aí a gente já entra nesse campo, né, emocional de que, poxa, a resiliência ela me ajuda a me manter no meu equilíbrio emocional, né? Quem tem inteligência emocional com certeza possui muita resiliência, que mesmo com as pressões externas, com as pressões, sejam elas emocionais, sejam profissionais, sejam elas o que for imprevistos, elas conseguem amenizar emocionalmente a situação. Fica chateada, sim, com certeza fica chateada, mas ela consegue superar as dificuldades, né, vivendo uma nova fase, transformando essa situação difícil em algo bom, né? Isso é muito legal.
quem tem essa inteligência emocional e consegue superar essas situações desta forma, né? A Glaura, ô minha mãe querida, boa noite, tá aí, né, de novo, show de bola, um beijo grande pra você, minha mãe. Roseli Brum, seja bem-vinda. Denise, quanto tempo conseguiu chegar, né? Legal demais, muito bom te ver aí. O pessoal lá do Facebook também está chegando, tem mais gente lá, eu vou continuar aqui a nossa história. Então, a gente estava com duas definições, a definição pessoal e a definição emocional. E eu estou trazendo uma definição da física, da ciência, que fala sobre resiliência nos corpos. E ela diz o seguinte, é a propriedade que alguns corpos apresentam em retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Ou seja, uma pressão externa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu hoje separei aqui um materialzinho chamado esponja, para quem não conhece, isso aqui é uma esponja, e eu vou dar um exemplo prático aqui do que a física está dizendo. Imagine essa esponja recebendo uma pressão externa, ou seja, eu consigo fazer uma pressão nela a ponto de eu espremer ela o máximo que eu posso espremer na minha mão, e ela continua sendo esponja aqui dentro. E no momento que eu abro a minha mão, essa esponja ela volta ao seu estado normal. Aqui, ó. No momento que a pressão acaba, a esponja volta ao seu estado normal. Então o que é? Isso é resiliência. E isso que a vida faz com a gente. É isso que a vida faz com a gente. As pressões externas vêm, né, os imprevistos vêm, as crises vêm, e você resiste, resiste, resiste. No lado emocional, não perdendo seus valores, não perdendo a sua ética, a sua moral. Ou seja, não é porque você está vivendo um momento difícil que você vai andar por caminhos escusos, por caminhos que não são bons para você. São caminhos de mal, caminho de morte, ou seja, caminho que não vai levar você para lugar nenhum. Você vai pecar, você vai errar. Não é legal isso. Pelo lado pessoal, você vai conseguir suportar essa dificuldade, vai superar e vai transformar essa dificuldade num trampolim para você poder viver uma nova fase na sua vida. Ou seja, você vai tirar o melhor proveito dessa situação de resiliência. Então a esponja é o melhor exemplo que eu acho. Eu sempre brinco no treinamento, eu mostro essa esponja e digo, olha só o que acontece. Por mais pressão que eu faça, ela acaba voltando a seu estado original. E é isso que tem que acontecer com a gente. Quem tem inteligência emocional age como uma esponja. Ela absorve os impactos todos externos, as pressões externas, e quando essa pressão passa, que vai passar, como tudo passa na vida, aliás, tem um vídeo maravilhoso no YouTube, se vocês quiserem ver, escrever, procurar, eles falam sobre tudo passa, né? É um angolano falando e é muito legal. Então, é isso. A gente tem que agir como uma esponja. Não esqueçam disso. Essa ideia de trazer esse exemplo para vocês é para que vocês entendam o que é resiliência de fato. E aí a gente entra no porquê. Por que eu coloquei esse título? É uma nova, como se fosse uma nova definição de resiliência. Aprender a cair para poder se reerguer. Aí eu queria trazer uma historinha que eu li. Cadê? A Eleonide disse que parou a imagem. Como é que tá aí, gente? Adriana, me dá um retorno aí se você está ouvindo bem. Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu consertar isso aqui. Tá dando uns picotezinhos. Hoje eu tô com a minha internet meio instável aqui. Roseli e Eleonai, vocês que estão sem sinal, tenta ir pro Facebook, de repente, lá no Páginas Mentes Vencedoras 2017. Tá bom? Tá sem conexão, a Adriana falou. Hoje o negócio tá esquisito aqui. O dia inteiro eu vivi esse problema. Vamos lá. A Adriana conseguiu ver o exemplo o exemplo da esponja ou preciso voltar? Eu não sei como é que está. Bem, de qualquer maneira vai tá gravando e a gente vê. Lá minha mãe também travou, sem conexão. Puxa vida, tá todo mundo caindo aqui, né? Vamos lá, deixa eu ver o que eu consigo solucionar aqui. Vamos lá, reconectem no link aí, ó. Eu tô botando uma mensagem para quem não estiver me escutando. Reconecta o link aí, porque eu sei que a internet hoje em dia ela tá me trazendo alguns probleminhas aí hoje. Hoje ela estava muito instável, não sei o que é. Vamos ver, o pessoal for voltando, for conseguindo voltar, me fala aí, por favor.
Adriana, tá tudo ok aí? Tá me escutando bem? Bem, eu vou estar continuando porque ele está gravando e a gente consegue depois visualizar, tá certo? Vamos lá, vamos em frente. Então eu queria, o porquê do título, né? Aprender a cair para poder se reerguer. Né? Existe uma história, que é uma história, é um fato, né, que existe na Marinha dos Estados Unidos, e todos os pilotos de helicópteros mariners, militares lá dos Estados Unidos, eles fazem uma simulação de uma pane no motor do helicóptero. E eles precisam fazer esse treinamento ao vivo, não tem outra forma, é arriscando mesmo a perder a nave, perder a vida, eles precisam fazer esse tipo de treinamento. Então o que acontece? Ali no Facebook a gente eu estou vendo que está recuperando lá. Eu não sei aqui, reconectando ainda. Vamos lá, vai gravando. Então a gente tem essa história dos mariners, né, do pessoal que está que faz treinamento com um helicóptero. O que eles fazem? Eles saem da base e eles vão até uma determinada altura com o seu helicóptero e de uma hora para outra eles desligam o motor do helicóptero. E o helicóptero ele começa, né, para quem conhece, né, o helicóptero ele começa a cair, ele começa a girar também, porque a hélice para e ele começa, a força do vento faz ele girar novamente. Regilda voltou, né? Legal. E aí essa força do vento, ele começa a cair, ele cai verticalmente, ele não cai indo para algum lugar, ele vai caindo verticalmente. E em determinada altura, o piloto do helicóptero ele tem que ter uma habilidade tal, de sensibilidade tal, para poder acionar novamente a alavanca das hélices, e as hélices, por causa do vento que está batendo, ele está caindo, né, o helicóptero, e por causa desse vento que está batendo de baixo para cima, a hélice começa a girar, ele solta a hélice começa a girar, e é como se fosse pegar um carro no tranco. O helicóptero volta a funcionar, liga o motor novamente, e ele volta a funcionar. Isso gera uma expectativa muito grande, né, no piloto, com certeza, a sensação de queda, porque isso leva alguns segundos. E imagina, né, o helicóptero girando, tudo girando. Olha a resiliência que ele tem que ter para poder acreditar e ter fé de que a hélice vai voltar a girar naquele momento e ele vai conseguir acionar o motor novamente. São treinamentos, isso é uma verdade que existe. E quem quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso, inclusive mostra a cena do helicóptero caindo, que é uma coisa assim de louco. Eu boto depois o link aqui para vocês. Vamos lá. A Karen. Oi, Karen. Seja bem-vinda, minha querida. Tudo de bom? Tá me ouvindo bem, Karen? Você aí É Goiânia ou Brasília, Karen? Eu nunca sei onde você fica. Eu sei que você fica para esse lado do interiorzão aí, né? Como é que tá? Tudo tranquilo, né? Glaura, minha mãe, tá tudo ok? Ok, sinal, Regilda. Adriana também. Tereza, Eleonai. Vamos ver se vocês me respondem alguma coisa aí, tá bom? Vamos continuando. Então essa história é o primeiro exemplo que a gente tem de resiliência. É uma resiliência quase que na prática, né? O piloto do helicóptero ele sente caindo o helicóptero e daqui a pouco ele solta a alavanca e a hélice volta a girar por causa da força do vento e ele liga o motor novamente. Então deve ser uma coisa de maluco, né? Participar disso aí, mas tá tudo bem, faz parte do treinamento deles, por isso que eles são quem são, as feras que são nessa área. Né? Então essa sensação de cair e confiar que o motor vai ligar, isso tem a ver com confiança naquilo que eles fazem, no treinamento que eles fazem. E isso é uma coisa que a gente usa para poder ultrapassar esses limites, superar, porque para mim resiliência é a arte de estar sempre se superando. Né? A gente tem em determinados momentos da vida da gente, a gente precisa dar uma ajustada no foco. Eu estou vivendo essa fase na minha vida profissional. Eu estou fazendo uma transição de carreira sem perder, né, tudo aquilo que eu investi na minha vida de arquiteto, mas eu sempre tive esse outro lado, né, de trabalhar desenvolvimento pessoal, de trabalhar com pessoas, né, de ajudar pessoas a atingirem o seu melhor, né, sempre, né, mudarem seus resultados, atingir resultados inimagináveis. E eu trago isso muito da experiência do esporte, da minha experiência de vida profissional. Então hoje eu resolvi fundar esse Instituto Mentes Vencedoras para poder estar aqui auxiliando empreendedores, empresários, profissionais liberais naquilo que eu tenho de experiência para poder ajudar a vocês se superarem. Então resiliência para mim é isso, é a arte em se superar. Tá certo? Um outro exemplo que a gente tem de resiliência é o seguinte, que é uma coisa que com certeza todos de nós vivemos, né? Que é o quê? É uma criança quando ela começa a andar.
A criança, quando ela começa a andar, ela está sempre caindo, né? Ela não consegue dar 3, 4 passos, cai. Dá 3, 4 passos, sai, cai. E o maior exemplo que os pais dão de resiliência para a criança é ensinar ela a se levantar sozinha. Não adianta o pai chegar lá, o pai e a mãe ficarem levantando. A criança cai, o pai e a mãe levantam. A criança cai, o pai e a mãe levantam. Não adianta que ela não vai aprender nunca. Ela precisa aprender também o esforço que é para se levantar, o esforço que é para poder ela voltar a caminhar. Então isso é um aprendizado natural que a gente tem e que pais fazem com a gente essa experiência da resiliência. Ou seja, a criança cai, ela precisa levantar. Ela cai e precisa levantar. E às vezes a gente não vai ter, eu trago isso como um paralelo para a nossa vida, às vezes você vai viver um momento na sua vida de queda e você não vai ter ninguém do seu lado para te ajudar a levantar, você vai ter que levantar sozinho. E esses exemplos de criança nos remetem a isso. Tem momentos que você vai ter que ter força suficiente para poder se levantar sozinho. Outro exemplo que a gente pode dar com relação à criança, né, é quando a gente aprende a andar de bicicleta. Né? Quem anda de bicicleta bem, com certeza já caiu muito. Né? Por quê? Porque você não vai perder o medo de cair da bicicleta se você não cair. Então, quando a gente fala aprender a cair para se reerguer, é justamente esses medos, essas inseguranças que a gente vive no dia a dia. A gente às vezes tem que passar por essas necessidades, por essas dificuldades que Deus permite na nossa vida, para que a gente cresça, para que a gente ganhe força e se tornem pessoas melhores, entre num momento melhor, num momento de transformação e de superação na vida. Tá certo? E eu queria trazer também mais um exemplo, que é da minha área esportiva, né? Da minha vida de esporte. Deixa eu confirmar aqui mais um pouquinho, tá? Brasília, Karen, show, obrigado, Brasília. Não vou esquecer mais, tá bom, Karen? Na próxima que você aparecer, eu já digo, manda um abraço para Brasília aí. Aliás, manda um abraço para o nosso presidente aí. Como é que estão as coisas por aí? Vamos lá. Então, o terceiro exemplo. Eu falei, o primeiro exemplo foi dos Mariners, né? Dos pilotos de helicóptero lá dos Estados Unidos, da Marinha dos Estados Unidos, que fazem o exercício do helicóptero de cair, né? E eles fazerem a hélice girar novamente, simulando uma pane. O segundo exemplo foi da criança, né? Tanto caminhando, aprendendo a andar, quanto aprendendo a andar de bicicleta. Ela precisa cair para aprender a levantar. Né? Então isso é um dos princípios da resiliência na nossa vida. E o terceiro exemplo eu vou trazer da minha vida esportiva, que é o quê? Existe um barco no remo chamado esquife, que é o single esquife. É um barco de uma pessoa só. Ele tem 9 metros de comprimento por 35 centímetros de largura. A gente literalmente rema em cima do barco. O carrinho chega a ficar na largura, o carrinho que movimenta, né, as pernas, o carrinho fica na largura do barco. Então, quando a gente senta nele a primeira vez, a gente tem a sensação que a gente não vai conseguir remar nunca, né, porque o barco parado, os dois remos, eles têm 3 metros de comprimento, né, 3,69, ou seja, para cada lado a gente tem, e acaba que aquilo ali fica como se você estivesse numa cordinha, né? Aquela vara se equilibrando naquela cordinha. É uma sensação horrorosa quando a gente começa a remar e a gente entra nesse barco pela primeira vez. A sensação de virar, o medo de virar, né? Na época a lagoa era imunda, poluída, então a gente ficava não só com medo de virar do barco, mas com medo também de pegar alguma doença por causa da água suja. Então esse foi um dos melhores exemplos de resiliência que a gente tem. Porque enquanto eu não virei uma vez na lagoa, que não foram só uma vez, a gente já virou várias vezes, a gente não vai perder o medo de virar e você não vai conseguir atingir o seu máximo potencial. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Eu quero ligar a questão da resiliência com a questão do potencializar, né, que é a nossa terceira ação, que é o quê? Você só vai conseguir atingir o seu máximo potencial, o seu máximo de resultados, se você passar pelo momento de superação do medo, do momento da insegurança, de superar aquela insegurança. Por isso que na ordem do nosso treinamento, o identificar, que é onde a gente identifica pontos fracos e pontos fortes, tem o superar, que é onde a gente faz esse trabalho de superação, de resiliência, né? Aí depois vem o potencializar, porque isso não daria para ser antes, né? Eu não posso potencializar aquilo que eu tenho medo. Eu preciso superar o meu medo, superar minhas inseguranças para poder trabalhar o potencializar e aí sim atingir o meu máximo potencial, que é o que a gente busca sempre. Tá certo? Muito bem. Então o exemplo do remador é a mesma coisa. Enquanto eu não perdi o meu medo de virar no barco, ou seja, eu precisei virar, eu precisei cair,
para poder reaprender e poder perder aquele medo e começar a entender de que quanto melhor eu reme, mais fácil fica para poder equilibrar o barco. Tá certo? Então, resiliência com os mariners tem a ver com a emoção, né? A confiança, a fé. As crianças, né, tem a ver com quem vai te ajudar. Se a gente não tiver o pai e a mãe da gente para ajudar a gente a levantar, como é que você vai ter que levantar sozinho, você vai ter que ter uma força própria, você vai ter que ter uma autoestima elevada para superar o momento de dificuldade e levantar. A mesma coisa com a bicicleta, né? E depois, o terceiro exemplo foi o exemplo do remador, que é justamente a questão de superação do medo, né? Você tem medo de remar e você consegue superar. E não, na vida a mesma coisa. Aquelas inseguranças de fechar um novo cliente, de fechar um novo trabalho, de começar um novo relacionamento. Essa insegurança precisa ser superada para que você atinja os melhores resultados do seu máximo potencial. Tá certo? E o exemplo 4 é o que eu quero falar sobre hoje. Eu vou falar um pouquinho de negócio, sobre o empresário e o empreendedor. Existe um cara chamado Geraldo Rufino. Quem conhece o Geraldo Rufino já vai falando aí, por favor. Henrique, seja bem-vindo, meu amigo. Depois você vê o início da gravação aí, que a gente teve um probleminha de internet, mas está tranquilo. Depois a gravação vai ficar legal. Tá joia? Adriano escreveu aqui, aprender que temos capacidade para tudo, né? Temos capacidade de aprender tudo, de poder cair e levantar a hora que der aqui. Quanto mais a gente cai, mais forte a gente levanta. Se não vai ficar aí, uma mente vencedora, ela não fica lambendo as feridas, né? Caiu, fracassou, passou por um momento difícil, aquilo ali é um trampolim para você se superar. Eu tive vários momentos de resiliência na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, que com certeza me tornaram uma pessoa melhor, me trouxeram alguns resultados muito melhores do que até eu poderia imaginar se eu não tivesse vivido a tal da resiliência. Beleza? Então vamos em frente. O quarto exemplo que eu quero trazer é o do empresário e do empreendedor. Eu falei do Geraldo Rufino. Geraldo Rufino, quem puder seguir esse cara, siga. O Geraldo Rufino é um cara que quebrou 5 vezes. Aí quem olhava para ele diz assim, não, esse cara é um fracassado. Ele era um catador de lixo, para vocês terem noção. Morava em favela, era catador de lixo, e ele no lixão ali, ele tirava o sustento dele. E várias vezes, ele vai ver a história do Geraldo, de emocionar. Vários momentos que ele começou a se reerguer, ele caiu. Começou a se reerguer e caiu. E ele sempre disse, ele sempre teve a cabeça, né, o mindset dele sempre foi voltado para positividade. Tanto que ele fez um livro chamado Positividade, uma das melhores armas que a gente tem. Quando você encara a sua vida com positividade, você atrai coisas boas. Aí você fala, mas ele quebrou 5 vezes. Mas se não fosse essa positividade, ele teria ficado na primeira, lambendo as feridas dele. Tá certo? Então vamos nessa, vamos em frente. O Geraldo Rufino, ele viveu essas cinco quedas como empresário. E hoje ele é dono da maior rede de reciclagem de autopeças que tem no Brasil. Ou seja, é um cara que está super bem de vida e com certeza tudo que ele aprendeu no passado, com as quedas que ele teve, ele trouxe de experiência para a vida dele. Hoje ele tem uma referência dentro do mercado e aproveita também para trabalhar com desenvolvimento pessoal, ajudando empresários, pessoas que já quebraram, né? Ele é um grande consultor nessa área. É uma pessoa que não tem formação, uma pessoa que a vida ensinou, né? Então a gente tem que pensar nisso. Não existe empresário. Quero que vocês me digam aí. Apareceu de novo para mim aqui, desculpa gente, apareceu que a minha conexão está instável de novo. Puxa vida. Depois fala aí, tá bom, gente? Vamos continuar gravando que vai ser rápido. A gente está terminando. Então essa questão não existe. Eu quero que vocês busquem algum empresário bem-sucedido que não tenha passado por um momento de queda, que não tenha passado por um momento de fracasso. Isso faz parte. Isso faz parte da vida. Então não adianta, né? Se você ambiciona o sucesso, se você ambiciona crescer, com certeza você vai passar por momentos de queda. Porque Deus permite que esses momentos aconteçam para justamente você crescer e você mudar a sua forma de pensar, ter outras alternativas, ter criatividade para poder superar aquele ponto que você caiu, tá certo? Então eu queria trazer também um texto hoje, o texto da Bíblia que eu quero trazer de referência, né, que é o nosso principal livro aí de motivação, tá lá em Romanos 8, versículo 28, que fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E aí eu trago o último exemplo de resiliência, né? Saber que tudo aquilo que a gente tem vivido, tudo aquilo que a gente vive nessa vida, ela é permissão de Deus. E é justamente para a gente entender qual o propósito dele para a nossa vida. Então, às vezes, a gente está indo por um caminho que não é o que Deus quer, aí Deus permite que haja uma queda, que haja um momento de dificuldade para você poder parar, refletir, repensar e traçar um novo caminho e voltar para o caminho que Ele quer para você. E esse caminho a gente chama de propósito. A gente falou de propósito na última live. Então é muito importante a gente ter certeza do nosso verdadeiro propósito de vida. Então não adianta, eu estou aqui fazendo aquilo que eu entendo que Deus colocou na minha vida, de poder ajudar pessoas, transformar pessoas. Então essa criatividade de ter formalizado esse treinamento, de ter criado essa metodologia, né, ISPT, ela não é à toa. Deus me deu as capacidades, me deu as habilidades e eu pude fazer, né? A live lá do Facebook continua, aqui caiu. Puxa vida, hoje tá difícil a gente fazer hoje a live. Paciência. Vamos lá, a gente vai ficando com o que faz. Qualquer coisa eu faço uma edição e eu deixo tudo prontinho. Muito bem. Ele vai tentar reconectar aqui. O pessoal do Facebook tá me ouvindo bem, né? Tá direitinho. Vamos lá. Hoje tá ruim. Tem que ter resiliência. Aconteceu justamente naquilo que a gente precisa, né? Resiliência. Temos que ter resiliência total. Nesse momento é um momento que a gente precisa ter resiliência para poder superar as dificuldades. Que bom que eu estou com o Facebook funcionando, tá ao vivo lá, tá tudo direitinho. Eu estou tentando aqui reconectar no YouTube. Vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu ver lá meu roteador. Tá piscando. Daqui a pouco ele deve estar voltando aí. Muito bem, eu acho que voltou. Dá uma olhada aí. Muito bem. Eu vou tentar encerrar ela aqui e a gente poder deixar isso gravado. Depois eu mando o link da gravação para vocês, que hoje a gente vai ter que ter resiliência para poder trabalhar, para poder fazer a nossa live. Mas está tudo certo. Então, é isso. Eu queria encerrar justamente com esse texto da Bíblia que fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, né, e para justamente a gente poder voltar para os caminhos e voltar a trabalhar com o propósito, né, poder entender o propósito de Deus para a nossa vida. Tá certo, gente? Alguma dúvida? Quem estiver ainda me escutando, eu não sei quantas pessoas estão aí, que eu perdi também aqui a conexão, eu não tenho nem a quantidade de pessoas que estão ouvindo a gente. Mas, de qualquer maneira, eu estou gravando aqui e está tudo certo. Vamos ver aqui. Qualquer coisa eu faço uma gravação da live novamente e vocês ficam com ela, depois eu deixo o link liberado, tá bom? Vamos ver aqui. Se alguém puder já escrever alguma coisinha para poder saber se vocês estão me ouvindo bem. Vamos ver? Eu já estou reconectado, mas ele está dizendo que a conexão está instável. Sem problema, gente. Vamos estar encerrando aqui. Eu queria aproveitar para deixar gravado e registrado aqui o nosso pitch de vendas para a gente trabalhar com o nosso workshop, nosso nono workshop Mentes Vencedoras, né? E que tem networking, a gente faz muito networking. A gente vai ter semana que vem, na sexta-feira, dia 28, o nosso nono workshop. Eu gostaria muito de estar vendo todos os Mentes Vencedoras lá e a gente poder falar um pouquinho sobre todo esse processo, né, de transformação que a gente tem vivido aí no nosso treinamento. Tá certo? Semana que vem também eu vou estar levando a turma que vai estar se formando na quinta-feira que vem e com certeza a gente vai ter bons testemunhos lá. Tá bom? Então, vou ficar por aqui. Realmente a nossa internet hoje não está colaborando. Eu imaginei que pudesse acontecer isso, mas paciência. Bom que lá no Facebook a gente está direitinho. Então, um grande abraço para todo mundo aí, um beijo grande e vamos ver se a gente consegue na próxima semana estar com a conexão melhor. Tá joia? Fiquem na paz, Deus abençoe a todo mundo. A gente se vê.